A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Por favor, vamos abrir a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Nós estaremos tratando sobre a temática do dia de hoje, da nossa campanha. Nós estamos no nosso 16º dia da nossa campanha, de 21 dias de oração e de jejum. A temática de hoje é a seguinte: abandone a mágoa. Abandone a mágoa, a nossa temática neste 16º dia da nossa campanha de oração e de jejum. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler juntos 4, 31 e 32, carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Pai, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração, para que, pela Tua palavra, o Senhor continue a nos abençoar. E que nesta temática desta noite, Senhor, o Teu Espírito possa operar maravilhas no nosso coração. Por vezes o nosso coração, ó Senhor, é dominado pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, e nós então somos muito tendenciosos a abrigar no nosso coração sentimentos, ó Senhor, que são reprovados por Ti e pela Tua palavra. Se há em qualquer um de nós, ou em qualquer uma das pessoas que nos acompanham pela internet, Senhor, essa dificuldade, Senhor, em relação à mágoa, em relação à amargura, que nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê tão grande libertação. Fala conosco pela Tua palavra. Peço a Tua graça e poder no Espírito Santo para suplantar toda a minha fraqueza, e que o Senhor me ajude com graça, com misericórdia e com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Embora saibamos, irmãos, que somos imperfeitos e nos relacionamos com pessoas imperfeitas, e isso já deveria ser uma premissa para que nós pudéssemos nos preparar para relacionamentos marcados, muitas vezes, por decepções. Nós decepcionamos pessoas, nós somos decepcionados por pessoas, porque tudo isso começou quando os nossos primeiros pais, lá atrás, no começo de tudo, pecaram contra o nosso Deus. E a partir daí, com essa natureza caída, com o pecado fazendo parte da nossa essência, se tornou praticamente impossível termos relacionamentos 100% saudáveis. E nós, nos nossos relacionamentos, às vezes no trabalho, na faculdade, na sociedade e muito mais ainda na família, com quem temos mais intimidade, com quem estamos muito próximos todos os dias. Muitas vezes nos ferimos. E, em meio a esses relacionamentos marcados por ferimentos, em nome do nosso orgulho, em nome de vaidade, em nome de egoísmo, muitas vezes abrigamos no nosso coração algo tão condenável pelas Escrituras, algo tão pernicioso para nós, chamado mágoa, chamado amargura, chamado ressentimento. E quando nós abrigamos essas coisas, nós somos os mais prejudicados. Não é a pessoa com quem nós estamos magoada ou ressentida que sofre. Quando alimentamos tais ressentimentos, nós somos aprisionados, nós somos vítimas. Como o pastor fala várias vezes aqui, tomamos veneno esperando que o outro morra. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo se dirigindo ao povo de Deus, agora no capítulo 4, depois dos 3 primeiros capítulos de Efésios, ele tratar de um assunto teológico, doutrinário,
a partir do capítulo 4, ele vai trazer uma parte muito prática. As cartas de Paulo sempre divididas em duas partes, uma mais doutrinária e a outra mais prática. A partir do versículo 17, no capítulo 4, ele vai dizer como nós devemos viver. E nós não devemos viver como gentios. E ele pontua aqui algumas coisas que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, como aqueles que aprenderam a Cristo, não devem praticar. Nós não devemos ter um pensamento obscurecido. Nós não devemos viver alheio à vida de Deus. Nós precisamos ter um comportamento diferente dos pagãos, dos gentios. E ele continua elencando mais algumas coisas a partir do versículo 25, dizendo que a mentira não deve fazer mais parte da nossa vida, o roubo não deve fazer parte mais da nossa vida, a ira injusta não deve mais fazer parte da nossa vida, palavras torpes, palavras que matam, palavras que envenenam, não deve mais fazer parte da nossa vida, uma vez que nós aprendemos a Cristo, estamos em Cristo, e junto com tudo isso, ele diz, longe de vós toda amargura. E há uma linha muito tênue, irmãos, entre estou chateado com fulano, estou triste com fulano. Talvez um tipo de eufemismo para dizer, eu estou com raiva, eu estou magoado. Mas a gente, às vezes, tentando simplificar a situação, diz, olha, eu estou chateado com fulano. Fulano fez uma comigo, eu estou chateado. Eu estou triste com fulano. Há uma linha muito tênue entre estar chateado, triste, e uma mágoa, e uma amargura, e um rancor. E se nós, então, não cuidamos para estancar e para arrancar tais sentimentos do nosso coração, esses sentimentos trazem terríveis prejuízos para a nossa vida. Como? Mágoa no coração, falta de perdão, amargura, atrapalha a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual. O próprio Cristo ensinando os seus discípulos a orar, ele diz que nós precisamos perdoar aqueles que pecam contra nós ou que nos ofendem, para que nós também possamos ser perdoados. Veja que há aí uma condição. Para que nós sejamos perdoados por Deus, nós também precisamos perdoar. Ainda Jesus, no Sermão do Monte, ainda capítulo 5, a partir do versículo 23, ele fala que o nosso coração precisa estar limpo, até para que nós venhamos trazer uma oferta no altar. Hebreus fala que nós não devemos ter no nosso coração nenhuma raiz de amargura. Então veja como isso é importante para nós, irmãos, porque um coração amargurado, magoado, chateado, ele nos adoece. Ele atrapalha a nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Por isso Paulo está dizendo para aquela comunidade da igreja de Éfeso, longe de vós. Se talvez ele pudesse dizer assim, arreda Satanás, mágoa, amargura, fora do nosso coração. Às vezes temos dificuldades de encarar e de assumir, de fato eu estou magoado e chateado com fulano. E eu preciso procurar fulano e conversar diretamente com ele ou com ela para terminar com essa situação. Quando agimos assim, irmãos, há uma verdadeira libertação. Há uma verdadeira cura. Há um verdadeiro abrir de cela. Porque quando nós estamos amargurado com alguém, aquela pessoa acompanha a gente onde a gente vai. Você vai para a melhor viagem, passear, tirar férias, aquela pessoa vai dentro do seu coração. Você vai para um banquete, para um almoço maravilhoso, aquela pessoa vai dentro do seu coração. Você vai para uma festa, aquela pessoa vai dentro do seu coração. E ainda, quando cruza com a pessoa. E quando vê a pessoa. Só que acontece o seguinte, enquanto você está morrendo, enquanto a pessoa está sofrendo, o outro está vivendo. O outro está livre. Então a sabedoria bíblica diz que nós precisamos manter para longe do nosso coração a amargura, a mágoa. E para tanto, nós precisamos de uma decisão.
Não fique esperando um anjo descer e falar com você. Não fique esperando você sentir algum arrepio. Não fique esperando você sentir vontade. É você decidir. E decidir hoje. E decidir hoje. Você está recebendo uma profecia nessa noite, irmãos. A leitura da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, é a verdadeira profecia. E a profecia dessa noite está dizendo para mim e para você, para longe do nosso coração a amargura, para longe do coração a mágoa. E o que é que nós temos que fazer? Decidir perdoar. Você já imaginou a gente cantar o que nós estávamos cantando aqui nessa noite? E eu entrego tudo a ti, mas dentro do meu coração tem gente presa. Te dou meu coração, entrego tudo a ti, e eu. Mas dentro do meu coração tem gente presa. Eu estou magoado, eu estou com raiva, eu estou chateado. Fulano me humilhou, fulano me ofendeu, fulano me traiu. Era íntimo da minha casa, fazia parte dos relacionamentos mais íntimos comigo. Quem sabe até o seu cônjuge, quem sabe o seu filho, a sua mãe, o seu pai, a pessoa mais íntima sua. Feriu, decepcionou. E quem disse que não? A única pessoa que nós podemos ter certeza que jamais irá nos decepcionar, chama-se Jesus Cristo. Porque filho decepciona pai, pai decepciona filho, esposa decepciona esposo, esposo decepciona esposo, sogra decepciona, sogro decepciona, genro decepciona, amigo decepciona. Entendendo que somos pessoas marcadas por uma natureza caída, precisamos compreender que ser decepcionados pelo outro faz parte da nossa realidade. Nós não estamos no céu, irmãos. Nós ainda estamos no primeiro andar. E ser decepcionado e decepcionar faz parte da nossa caminhada. Mas nós precisamos, como cristãos, e à luz da palavra de Deus, buscar graça da parte de Deus para que possamos perdoar e ter um coração limpo. Pois os limpos de coração, o quê? Verão a Deus. Não carrega mais esse peso, não. Não carrega mais essa pessoa dentro do seu coração, não. Liberta hoje. Deixa essa pessoa embora hoje. Diga, você está livre. Deus te abençoe. Mas o Senhor não sabe o que ele fez, o que ela fez. E se Deus colocasse em pauta o que você e eu fazemos contra ele todo dia? Nenhum pecado que alguém já cometeu contra você, ou que venha a cometer, é maior do que o que você e eu cometemos contra Deus. E sabe o que Deus diz para a gente todo dia? Eu te perdoo. E nós somos perdoados por Deus todos os dias, e não queremos perdoar todos os dias. Foi por isso que o Senhor Jesus disse para Pedro, ó Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Todos os dias. Mas muitas vezes que nós não perdoamos, é uma questão de orgulho. A gente pensa assim, inconscientemente, quando você não perdoa, você está pensando assim, isso que fulano fez comigo, eu jamais faria com ele ou com ela. Isso é um orgulho. Porque você fica doído e doída, sentido. Olha o que ele fez comigo. Tipo, dizendo assim, eu não merecia isso. Será que não? O que a gente merece, irmãos? Alô? O que a gente merece? Nós merecemos o inferno, irmãos. Então, quando eu não quero liberar essa pessoa, não quero perdoar essa pessoa, não quero deixar essa pessoa em paz, estou dizendo assim, eu não faria isso que ela fez comigo. Ora que traição, ora que punhalada nas costas. Talvez você não fizesse isso que ela fez com você. Mas você tem capacidade para fazer isso ou outras coisas até piores. E se não fez, e se nunca vier a fazer, é pura graça de Deus. Porque nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. E a premissa para que nós possamos perdoar não está no mérito da pessoa ou na nossa capacidade de sermos bons. Mas o que deve nos motivar ao perdão é olhar para o perdão que Deus nos concedeu. Olha o texto, ele diz assim, depois de falar sobre todas essas palavras sinônimas para a amargura, né? Que ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira,
gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Malícia aqui ele está dizendo assim, é o desejar e tramar o mal contra o próximo. Blasfêmia ele está dizendo assim, é difamar o próximo na sua ausência. E hoje, quantas pessoas, elas não derramam o veneno do seu coração para difamar o outro, inclusive nas redes sociais. Difamar o outro é blasfêmia. Difamar o outro lá nas redes sociais, ou nas costas, falar mal do outro. Cólera, uma ira temporária. Ira, uma ira mais duradoura, pesada, sombria, raiva. Paulo está dizendo, para longe de vós. Para longe de vós. Coração limpo. Aí ele diz, verso 32, antes de amargura, irmão, de cólera, de ira, de prender a pessoa no seu coração, irmão. Antes, o que ele diz? Vamos ler juntos? Sede uns para com os outros, o quê? Benignos, seja do bem, compassivo, tenha compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Quem aqui tem consciência que foi perdoado por Deus, levanta a sua mão. Isso é suficiente para você perdoar seu pai. Seu pai lhe magoou, seu pai lhe machucou, seu pai lhe abandonou, seu pai abusou de você, moralmente, fisicamente, psicologicamente. Eu sei de um caso que a menina era abusada pelo pai, e quando ela se converteu, o pastor a motivou biblicamente a perdoar o pai. Mas foram tanto abuso, tantos anos de abuso, forçando ela sexualmente, que ela, quando pensava em chegar perto do pai, ela vomitava. E o pastor dizendo, olha, ele é seu pai, ele fez isso com você, mas você precisa perdoar. Ela chegava perto, ela desmaiava, vomitava. Podia dizer assim, não, deixa para lá, esqueça. Mas ela venceu todas as barreiras e todas as dificuldades, e ela conseguiu perdoar o seu pai. Quem pode dizer amém? Graças a Deus, perdoou o pai. Às vezes a pessoa ela quer segurar a mágoa, a amargura e quer justificar, pastor. Mas foi assim, pastor, foi assim. Olha o que fizeram comigo. Vamos para a Bíblia. José, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Você sabe o que é você sair da sua casa direitinho, comidinha, bem tratado pelo pai, tudo direitinho, daqui a pouco você está numa masmorra, daqui a pouco você está numa prisão, daqui a pouco você é vendido como escravo, e você saber que quem fez isso com você foram os seus irmãos, que tiraram você de uma vida digna e levam você para uma vida de sofrimento terrível, vira um escravo. E quando agora Deus reverte o quadro e ele está diante dos seus irmãos, humano como eu e você, não tinha nada de diferente em José, de mim, de você, da minha pessoa e da sua pessoa em relação a José, e ele olha para os seus irmãos, e aqueles irmãos já esperando a ira, o ódio, a repulsa, a amargura, ele diz, vocês não precisam ter medo. Ou seja, ele perdoa os seus irmãos. E ele tem o coração dele absolutamente limpo e livre. A mágoa nos adoece emocionalmente. A mágoa nos adoece fisicamente. A mágoa, muitas vezes, ela leva para a gente sentimentos terríveis. Tira sono. Tira paz. A mágoa é um verdadeiro prejuízo para a nossa vida. E um verdadeiro obstáculo para a nossa relação, sobretudo com Deus. Portanto, a nossa temática de hoje, da nossa campanha é: abandone a mágoa. Antes, seja benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Não é sentir, é decidir. Não é esperar que o outro mereça, porque ninguém merece. Nem eu e você merecíamos o perdão de Cristo e fomos perdoados. É decidir.
Perdi o emprego por causa de fulano. Quebrei financeiramente por causa de fulano. Estendi a mão para fulano e ele depois acabou comigo. Perdoe, se entregue a Deus, confie no Senhor. Porque certamente a mágoa, a amargura não vai lhe fazer bem. Levante suas mãos aos céus, dizendo: ó Deus, me ajuda a ter um coração limpo, a ter um coração livre, a ter um coração pronto, tanto para pedir perdão, quanto para oferecer perdão. E você terá a bênção de ter um coração absolutamente livre e deixar o outro também livre. Amém, irmãos?